Sziasztok, meu nome é Patrícia e essa é a segunda parte da nossa entrevista com Attila Pongratz. Qual é a participação dos pais dentro das escolas? Por exemplo, no Brasil nós temos a Associação de Pais e Mestres. Aqui na Hungria existe algo parecido? Sim. Também existe um tipo EPM, como no Brasil, mas eu acho que tem escolas onde é um pouco mais oficial e tem escolas onde os pais ajudam muito para as escolas. E, por exemplo, as nossas crianças frequentam escolas católicas e aqui os pais têm uma comunidade muito forte. A gente joga futebol juntos, vai fazer bailes, vamos ajudar para resolver tarefas nas escolas. E tem escolas onde os pais não fazem parte na vida da escola, mas funciona assim como damos conselhos para professores, podemos conversar sobre assuntos da escola, qual será melhor para desenvolver um desenvolvimento de esporte, música, etc. Então a escola pergunta aos pais o que eles preferem e os pais conversam e ajudam a dar uma resposta para a escola para escolher uma linha de desenvolvimento, por exemplo. Então funciona. Então aqui na Hungria os pais também interferem um pouco na questão educativa dentro da escola. Sim. Tem possibilidade de ajudar, sim. Sim. Mais ou menos assim. E nas escolas públicas, eu acho pouco menos atividade. Escolas religiosas privadas, os pais ajudam mais, sim. Attila, no Brasil nós temos as férias curtas em julho e as férias compridas em dezembro. Como é aqui na Hungria? Aqui na Hungria, as férias longas sempre desde 15 de junho, sexto mês, até 1º de setembro. A escola, o novo ano escolar começa sempre 1º de setembro. Então, no verão, porque aqui na Hungria, verão, junho, julho, agosto, temos as grandes férias no verão e temos mais uma férias de 2 semanas em dezembro, mais ou menos 20 de dezembro até 2 de janeiro, são 2 semanas, e ainda temos mais quase uma semana Páscoa, na primavera, abril, geralmente, e mais uma feira em torno de 23 de outubro, que foi a Revolução Húngara de 1956, e sempre tem alguns dias de feira curta. E mais uma curiosidade, escolas públicas. Nas escolas mantidas pelas igrejas, sempre tem mínimo uma semana de férias curta em fevereiro para deixar as famílias viajar, esquiar, por exemplo. É interessante. Existe alguma atividade para as crianças no período de férias quando os pais não podem ficar com os filhos porque precisam trabalhar? Como, por exemplo, colônia de férias? Sim, durante estas férias longas de junho até setembro, existem tipos acampamentos para crianças em húngaro tábor. Mais ou menos uma semana, 2 semanas, e existem 2 tipos. Um tipo, os pais levam as crianças de manhã, deixam lá até 4 da tarde, como no período da escola, assim. Outro tipo, as crianças viajam para outra cidade, outro lugar, seja uma viagem para as montanhas, e as crianças passam lá uma semana, dormem, claro, então também ajuda. E claro que se isto
a criança não pode passar todas as férias num acampamento. Isso é um pouco problemático, eu acho, porque as escolas são fechadas. Então, os pais podem escolher casa de cultura, outras comunidades, onde podem deixar as crianças durante este período. E isso tem que pagar, porque crianças ganham comida, atividades criativas, e mais ou menos uma semana custa 20, 30 mil florins. E mais um exemplar, nossa universidade tem um acampamento especialmente para as crianças, os professores, que é muito baratinho, porque é um tipo de ajuda que custa 10 mil florins por uma semana. Ganha comida, ganha coisas criativas e atividades, isso é mais barato. Mas normalmente um acampamento custa até 50 mil florins por uma criança. Isso não é tão barato, mas funciona. E também uma coisa, novidade, comunidades de famílias ajudam um para o outro. Por exemplo, um mãe pode pedir férias, então guarda algumas crianças e semana que vem guarda outra família. Então as famílias podem ajudar um para o outro também, funciona. Se o avô, por exemplo, vive longe ou não tem avô. E assim, bom. Essa é uma pergunta muito importante. As crianças com necessidades especiais, físicas ou intelectuais, estão incluídas nas escolas públicas regulares ou existem classes e escolas específicas para elas? Então, isso depende do tipo de necessidade da criança necessitada, porque tem escolas especiais, institutos especiais para estas crianças. Se a definição não é tão, a necessidade não é tão grande, e essas crianças podem ser incluídas num classe normal. Então, esse tipo de educação inclusiva. Então, juntos as crianças ajudam um para o outro e tem programas pedagógicos para ajudar isso. Então, hoje em dia, isso é normal. E quando tem um problema, uma necessidade maior, mais sério, é claro que eles têm uma possibilidade de passar os anos de escola num instituto ou numa escola onde os profissionais podem ajudar para eles mais. Sim. E essas crianças que são incluídas nas escolas normais, elas têm um acompanhamento com o professor ou elas têm apenas um professor na sala de aula que dá atenção para todos? Tem um acampamento especial porque eles têm necessidades especiais. Tem professores e profissionais de ajudar para eles. Sim, isso é importante. Com que frequência as crianças saem para fazer atividades ao ar livre ou atividades pela cidade? Então, depende da previsão de tempo, porque na Hungria, às vezes, faz frio. Então, as crianças não podem passear durante horas ao ar livre, mas temos um regulamento, educação física em cada dia escolar. Então, crianças podem fazer esta atividade, seja na sala de educação física ou buscar um parque na cidade, ao lado do rio, por exemplo, podem correr, podem jogar futebol. E então, em 45 minutos uma aula é bastante para 5 minutos para correr, passar 30 minutos lá, 5 minutos voltar e ainda sobra tempo para trocar o vestido. Então, uma vez, mínimo, eles passam fora também, e dentro da cidade, nos parques, beira do rio. Isso é muito bom. Além disso, tem atividades para procurar museus, fazer pequenas excursões
na cidade, no centro histórico. Então estão passeando de pé e, por exemplo, hoje em dia, uma das minhas meninas buscaram teatro, foi uma apresentação para eles. Então ele de pé buscaram teatro, também ao ar livre. Então há uma boa possibilidade aqui em Győr de fim de novembro até fevereiro temos uma praça onde a gente pode patinar. Então, às vezes, uma vez por semana ou cada segunda semana, as crianças com os professores fazem uma excursão para este lugar e todas as crianças pateando aprendem, ou quem já sabe pode fazer atividade assim, juntos com os alunos. E essas aulas, digamos assim, de patinação é incluído como se fosse uma aula de educação física, então? Sim, isso como se fosse uma educação física. Às vezes os professores ajudam um para o outro, trocando aulas para deixar mais tempo este tipo de atividade. E este tem um preço, a gente vai comprar um preço para o grupo bem barato, então todas as crianças podem aproveitar. Mas estou um pouco fora de currículo, podemos dizer, mas é uma boa opção. E você acredita que essas atividades, por exemplo, como patinação ou como esqui que as crianças fazem nesse período de inverno, elas incentivam também para a criança prática de esporte ou para se tornar um profissional de esporte? Sim, eu acho que isso ajuda. E como as crianças são preparadas para a faculdade aqui na Hungria? Existe cursinho onde elas se preparam para o vestibular? Antigamente, a Hungria também foi, quando eu fiz faculdade, eu tinha que fazer este tipo de prova. E eu fiz prova na Universidade de Zagreb. Então, outra universidade foi diferente. Hoje em dia não tem esse tipo de prova. Prova central, decimos, você tem que fazer uma boa formatura e as notas dos últimos 2 anos e claro, é o melhor, só notas da formatura ou notas de todos os anos e formatura juntos, tá? E ainda pode ganhar mais pontos com uma sabedoria de língua estrangeira, ou pode ganhar competição de matemática, competição matemática, física, biologia, etc. Essa competição é especialmente para alunos de colegial e uma competição para todo o país. Se você está o primeiro 100 do ano letivo, você pode ganhar pontos extras para entrar na faculdade. Estes tipos de competição são muito fortes, o nível é muito alto. Você pode ganhar pontos extras, esporte também. Se você tem um bom resultado de esporte, também pode ganhar pontos extras. Talvez é importante. E qual é a postura dos alunos dentro das escolas? Como, por exemplo, tatuagem, pintura nos cabelos, maquiagem forte, os tipos de roupa, o que é permitido? Então, depende. Nas escolas públicas não existe um regulamento muito rígido. Pode ter tatuagem, piercing, mas nas escolas mantidas pelas igrejas já tem um regulamento mais rígido. Não deixam este tipo de roupas curtas ou sim, as extremidades não são permitidas nas escolas mantidas pelas igrejas. Nas escolas públicas deixam um pouco mais extremidades.
Sim. Não seria tão rígido, no caso. Não seria tão rígido, exatamente. Não são tão rígidas estas escolas públicas como as escolas mantidas pelas fundações ou igrejas. Então, no caso das escolas públicas, iria o bom senso dos pais a não deixar os filhos irem com uma roupa muito vulgar, ou às vezes com o cabelo pintado rosa, alguma... E também uma pergunta interessante, como poder usar o telemóvel, celular, nessas escolas? Também tem dois tipos de regulamento. Um regulamento rígido, geralmente nessas escolas mantidas pelas igrejas, não pode usar celular na escola. E outro tipo de regulamento sim pode usar. E também tem uma coisa interessante, por exemplo, na aula de matemática, tá bom, pode usar celular, pode usar como calculador, ou pode uma informação buscar na internet, também ajuda este tipo de atividade. Mas para fazer SMS, Facebook, etc., não pode, claro. Isto é um pouco, escolas mantidas pelas igrejas são mais rígidas nesta área também. Existe bullying dentro das escolas e como isso é trabalhado com os alunos? Sim, claro, nas comunidades das crianças isso acontece. Mas é muito importante que os professores e os pais também ajudem a resolver esses tipos de conflitos. Então, quando uma criança percebe que tem problema, ele avisa para o professor, para os pais, sempre ajudam para resolver este problema. Claro que, por exemplo, tipo internet, mandar recados feios um para o outro, isto podem tirar e tem um serviço psicólogo para ajudar para as crianças e para os pais também. Então, eu acho esta situação, claro, sempre tem novidade como internet, etc. Mas tem resolvimento para este problema também e tem ajuda. E eles têm uma aula específica, por exemplo, para suas filhas estudarem em uma escola religiosa. Sim. Eles têm uma aula específica para tratar sobre esses tipos de problemas entre os grupos? Sim. Ou isso é tratado de modo geral nas escolas, em questão assim, tive algum problema com algum amigo, então encaminha para a direção da escola? Temos um tipo de aula hostel aqui ora. Uma aula uma vez por semana, todas as classes têm, passam juntos uma hora com líder do classe, chefe da classe, professor tutor. Esse professor tutor. Então, se tem problema social, eles podem tratar, discutir, sim, e caso se for um problema mais importante, mais grave, então ajuda o diretor, vem fazer reunião, então resolver juntos o problema. Normalmente, uma vez por semana, tem este tipo de aula e podem tratar estes tipos de problemas, podem tratar para onde vamos fazer uma excursão, o que precisa ajudar. Então, tipo operativo, podemos dizer, resolver problemas, organizar programas para as crianças, também resolver esses tipos de questões também. Aqui na Hungria, quais são as matérias com maior grade curricular dentro das escolas? Sim, eu acho bem similar ao Brasil, matemática, sem dúvida, língua húngara, gramática húngara, sem dúvida. Além disso, história, mas história começa só no ginásio, né? No primário são assim pequenas histórias e língua estrangeira, também muito importante. Talvez a quinta mais importância tem ambiente da natureza, ciência, sim, como é
biologia, mas biologia começa só no ginásio também. Como é a vida numa cidade, como funciona uma cidade, como é a vida nas aldeias, como são as árvores, como é a natureza. Então, környezetismeret, sabedoria sobre o nosso ambiente. Então, e também tem música, tem arte, desenhar, por exemplo, e sim, mais ou menos assim. E mais uma coisa importante, religião também uma vez por mês, por semana, religião e educação física, já falei, todos os dias tem um tipo de atividade, crianças que têm atividade extracurricular em esporte, não é obrigatório, mas crianças que não têm nada, nem danças folclóricas, nem baile, coisas assim, todos os dias tem um tipo aula de educação física. Também eu acho importante. Vamos fazer mais uma pausa e voltaremos no próximo vídeo. Vou deixar novamente aqui embaixo na descrição mais alguns arquivos para vocês matarem a curiosidade de como são as escolas aqui na Hungria. Aproveite para deixar seus comentários, deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!